Fala pessoal, tudo bom? Pessoal, vamos fazer aqui vazão da derivação em topografia irregular. É muito comum em algumas áreas de irrigação você encontrar situações como essa. Ó. As laterais possuem tamanhos diferentes, ela vai acompanhar às vezes o relevo da área. E o que acontece? Quando você vai dimensionar a derivação, você tem que saber quais são os comprimentos das linhas laterais para poder calcular a vazão que vai estar entrando na linha de derivação. E eu vou mostrar uma metodologia bem simples baseada em trigonometria, né? Considere uma área. Nós temos uma área semelhante a essa no capítulo 13, subunidade 3. Então, o que acontece? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 linhas laterais, tá certo? E essas linhas laterais possuem tamanhos diferentes da minha área. Então eu vim aqui, para não medir todas as laterais e colocar todas as laterais no cálculo, você também pode fazer isso. Você pode chegar aqui e fazer a medição do comprimento da lateral e vai estimando esses comprimentos, tá certo? Mas para não fazer isso, principalmente quando a área é maior, aqui o espaçamento eu acho que é 7 por 7, mas imagine um gotejo que é de 1 por 1, 2 por 2, tá certo? Aqui é para microaspersão. Aí o que acontece? Eu pego o comprimento da primeira linha, o comprimento da última linha e eu escolho uma linha mediana. Essa aqui, como são 12, você não vai ter uma linha certinha no meio, tá certo? Então eu peguei aqui a sexta linha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Peguei a sexta linha. Então eu quero que vocês só compreendam nesse momento isso aqui. A distância entre uma linha e outra é o espaçamento entre as linhas laterais, tá certo? E com essa relação daqui eu consigo fazer uma relação de trigonometria nas minhas linhas laterais. Que seria o seguinte, essa relação de trigonometria como está aqui, ó. Essa aqui é a linha 1 que eu peguei lá. Essa aqui é a linha 1 e essa aqui é a linha logo abaixo, tá bom? 2 e a 3 são as linhas que eu peguei, tá certo? Aí o que é que eu faço? Se você traçar uma linha, vamos considerar só essas duas aqui, tá bom? Se eu traçar uma linha desse ponto até esse aqui, perpendicular, ela vai formar com essa um ângulo de 90 graus. E dessa extremidade para essa, eu formo outro, consigo fechar aqui ó, um triângulo retângulo. Aí nós vamos aplicar, neste caso, a trigonometria aqui. Se você for observar outra coisa, a distância entre esse ponto e esse ponto, eu posso trazer para cá e dizer que é essa distância daqui. Ó. Essa distância aqui pode ser, se for entre uma linha e outra, é o espaçamento entre laterais ou a distância entre os pontos que eu utilizei para fazer a medida. Vamos chamar ele de y. Então, nós temos o y aqui. E se eu tenho conhecimento de qual vai ser esse ângulo, colocar aqui α, eu consigo achar o valor de x. Na verdade, eu já tenho o valor de x, né? Porque eu já medi essa linha daqui. Daqui para aqui, vamos chutar que fosse... Vamos botar aqui um exemplo. Aqui é 50, aqui é 75. Qual é o valor de x? X vai valer quanto? 25. X vai valer 25 e y vai ser essa distância que eu medi daqui para aqui. Então, eu tendo x e y, eu consigo, através do cálculo do arco tangente, saber qual é o valor desse ângulo aqui. Então, arco tangente desse ângulo, eu vou calcular que vai ser o valor de x sobre y. Agora, eu sabendo qual é o ângulo, eu consigo agora estimar qualquer valor que vai entrar aqui, desde que eu saiba qualquer valor de x, que vamos chamar esse x aqui de diferença. X vai ser a diferença entre a linha de cima com a linha de baixo, tá certo? Então, eu sabendo esse ângulo e eu sabendo a distância de uma linha para outra, que agora eu vou inserir todas as minhas linhas laterais, tá, eu consigo estimar qual seria o incremento, ou redução, tá bom? De uma linha em relação à primeira linha. Para simplificar isso aqui, assim, quando eu for achar isso aqui, agora eu vou fazer através da tangente, né? Tangente do ângulo que eu achei vai ser igual a x sobre y, tá bom, pessoal? Tangente do ângulo que eu quero vai ser igual a x sobre y, como eu já tenho o valor do ângulo, tangente do ângulo vezes y, que vai ser a distância ou espaçamento entre as linhas, tá certo? Vai ser igual ao valor do incremento. Vou chamar aqui de x', que vai ser para cada linha que eu for adicionando aqui. Naquele exemplo que eu falei a vocês ali, eu tenho 12 linhas. Então, eu faria aqui, ó, 1, 2, 3,
4, 5, 6. Eu peguei a linha inicial e a linha final. A diferença desse para esse eu chamei de x, e a distância da derivação desse ponto para esse ponto eu vou chamar de y. Com esses dois aqui eu consigo achar o ângulo. Agora eu vou ter aqui um novo y', que vai ser o espaçamento entre linhas, e eu vou achando aqui, ó, x'1, x'2, etc. Para simplificar esse processo aqui, facilitar os cálculos da irrigação, vamos fazer isso aqui numa planilhazinha eletrônica, tá bom? Vamos lá. No exemplo que vai estar no capítulo 13 aí, eu utilizei essas informações daqui. Então vamos lá. Eu tenho 12 linhas, tá bom? Então eu separei já as 12 linhas aqui. Você pode automatizar se você quiser. Você calcula aqui em função do comprimento da derivação. Aqui eu coloquei 80 o comprimento da derivação, porque é do ponto inicial, da última linha até a derivação. Mas eu separei aqui os dois trechos, ó. Deixa eu mostrar para vocês. O trecho da primeira linha até a sexta linha, que é essa daqui, e da sexta linha até a 12ª linha. Então eu tenho 42 metros aqui de distância e 35 metros aqui. Aqui eu tenho o valor da primeira linha, que é 185, o valor da segunda linha 192, o valor da terceira linha, que é 209. E esses valores já estão aqui, ó. Primeira linha é a linha inicial, a linha do meio, vamos chamar de mediana, não, vamos chamar do meio, que mediana é outra coisa. E a linha final, 185, 196, 109. A linha inicial, ela está em que posição da derivação que eu quero calcular lá? Na posição 0, né? Ó, aqui, ó. Considere aqui. Vou trazer a derivação aqui para esse pontinho aqui, tá bom? Então, ela está na posição 0 da derivação. Então, está no ponto 0. A linha mediana, ela vai estar na posição... Na linha média, no ponto médio, ela vai estar na posição 42, tá certo? E a outra vai estar na posição 35, porque eu vou fazer esse em relação a esse. Então, primeiro eu faço esse em relação a esse, depois eu faço esse em relação a esse. Por que eu estou fazendo isso? Porque você poderia ter uma situação em que a área está aumentando e depois ela vai diminuir. Ou então ela podia diminuir e depois aumentar. Então, eu separo em três trechos, na verdade. Na verdade, dois, né? Um trecho, dois trechos. Mas você pode fazer, inclusive, na sua planilha com mais trechos. Não, eu quero trabalhar com 4 trechos. Se fosse 4 trechos, você podia colocar ponto 1, ponto 2, ponto 3 e ponto 4. E você faria esse cálculo desse ângulo aqui, ó, independente. Então, primeiramente, vou calcular essa parte daqui e depois vou calcular essa parte daqui. Na planilha aqui, ó, ela está no ponto 32. E você observa que na final está na 35, porque eu estou fazendo a final em relação à linha do meio. Então, esse ponto aqui de 42 é em relação a esse, e esse ponto de 35 é em relação a esse, tá certo? Aqui ele vai calcular o valor de x, que vai ser o mesmo, e o valor de y, que é a distância aqui, ó, tá calculado já para você aqui, ó. É a diferença. Desculpa, aqui era o y, perdão, e aqui é o x, ó, calculado aqui já. Então é 13 e 11. Aí ele deu um ângulo de 0,256, aqui está em decimal, tá certo? E aqui deu 0,356, utilizando a fórmula do arco tangente. No Excel você coloca assim, a tangente. Desculpa. Calculado isso aqui, eu jogo aqui a planilha para ficar mais simples. Eu coloco, ó, a linha inicial, ela tem 1,85. A linha média ela tem 1,96, tá certo? E a linha final ela vai bater aqui, ó. Tá vendo que ela bateu igualzinha aqui, ó. Já calculou. Aí como é que eu faço? Eu repito os valores aqui embaixo e calculo. Qual vai ser o incremento, ou diferença, na verdade, poderia até trocar esse nome aqui, da primeira linha em relação à segunda linha? Vai ser a tangente, ó, tangente do ângulo, vezes o espaçamento entre linhas laterais, que é o valor do y. Esse yzinho aqui, ó. Que agora eu estou fazendo linha por linha. Tangente do ângulo vezes y vai dar igual a x, ó. Tangente do ângulo vezes y vai dar igual a x. Então, ele calculou aqui para mim. Deu 1,83. O comprimento da linha vai ser o quê? 185 mais 183. Vai dar 186. Para o segundo ponto, como o espaçamento entre linhas vai ser constante, eu podia pegar e colocar aqui y valendo 14. Mas para simplificar a fórmula, vai dar o mesmo valor, ele só vai ou multiplicar por 2 ou pegar o valor anterior. Então ele vai calculando isso aqui, então ele vai aumentando, tá certo?
Porque aqui ele está fazendo em relação sempre à linha de lá de cima. 183 com mais 83 dá 367, mais 83 dá 3,50 e por aí vai. E o somatório da linha vai sendo feito aqui, ó. Observe que o cálculo está tão bem feitinho que se você pegar a última linha, a linha de número 6, na verdade, mais a linha número 6, não, perdão pessoal, eu falei número 6 no decorrer da explicação, mas é a linha número 7, tanto é que ela é 42 metros, tá bom? É só uma correçãozinha aqui, pequena. Se você pegar o valor que você atingiu aqui e você pegar mais o incremento, ele vai dar o somatório de 196, ó. Não precisava nem ter feito aqui, esse aqui o valor foi digitado, esse de cá. Tá certo? E aí ele segue o mesmo esquema, ele vai pegar o outro ângulo aqui, ó, porque o incremento foi diferente, desculpa, o trecho é diferente, ele vai calcular o valor de x, calculou o ângulo, ele vai calcular o incremento. No final, o que é que eu sei? Se eu sei que o comprimento da linha é esse, tá certo? Se eu sei que os emissores estão a cada 6 metros, então eu vou pegar esse valor e dividir por 6. Aqui, ó, esse valor dividido por 6, eu coloco uma fórmula para arredondar, para ficar o valor certinho. Deu 31 aqui, ó, 31 não mudou, porque o espaçamento aqui é grande, ele vem mudar aqui, ó, já no finalzinho. Se eu tenho um número de emissores e eu tenho uma vazão, eu tenho uma vazão da lateral. Então, a vazão da lateral está aqui, tá certo? Só para complementar aqui, vamos botar uma condição diferente aqui. Se aqui fosse 100 metros, vou botar como estava aqui na sequência, que ela fosse crescente, e 200, tá certo? Então ele pegaria 100, 150 e 200, certinho. Aí pode acontecer o seguinte, de você ter o começo, nessa primeira parte aqui da linha, ela fosse homogênea e aqui ela estivesse abrindo, que é muito também comum, às vezes o cara chega lá no finalzinho e a linha dá uma abertura ou uma fechadinha. Aí é o mesmo princípio, o cálculo é o mesmo, ó. O ângulo aqui é 0, não teve incremento, tá bom? Foi para 200. Agora vamos colocar uma situação diferente. Essa situação aqui, ó, existe uma redução, então não tem um incremento não, você teria uma diferença, né? O valor negativo, ó, e ele já corrige para você e para confirmar, ó, certinho, tá certo? Ó. A última linha com 108, a próxima linha com 8,33. Então, eu mudei só os valores das laterais. Então, ele vai fazer essa conta para você e vai corrigir. E essa fórmula aqui é a fórmula mais simples que eu encontrei para fazer esse cálculo. Pode existir outras? Pode. Se for uma ferramenta automatizada, provavelmente ele já vai fazer essa leitura no próprio AutoCAD, mas isso aqui foi uma forma de calcular e é bastante útil, tá certo? Justamente quando você tem muitas derivações. Obrigado, pessoal. Um forte abraço para aproveitar. Não sei se o professor Antônio ou também Toninho lá de Aracaju vai ver. Foi meu professor de trigonometria e eu lembrei muito dele quando eu fiz esse vídeo aqui. Um abraço, até mais, valeu!